Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, os postos de combustíveis que não repassarem o desconto do ICMS ao consumidor vão ser multados no Rio de Janeiro. A expectativa é de queda de R$ 1,19 no preço do litro da gasolina. No Rio de Janeiro, após a redução na alíquota de ICMS de 32% para 18% sobre os combustíveis, a estimativa é de redução de R$ 1,19 por litro da gasolina. O cálculo foi feito com base na média do valor antes da medida, de R$ 7,80, com previsão de chegar a R$ 6,61. Já no caso do etanol, o desconto esperado no Rio de Janeiro é de 79 centavos por litro. Uma fiscalização nos postos de combustíveis está tentando garantir o direito ao consumidor em pelo menos 5 regiões do estado. Caso o estabelecimento não tenha baixado o preço do litro e não apresente notas fiscais que comprovem o valor praticado, ele pode ser multado. A operação foi batizada de Lupa na Bomba e tem apoio das polícias civil e militar. Segundo informações do Procon, na vistoria, o posto que não tiver baixado os preços deve ser autuado. Caso fique comprovado alguma irregularidade, o valor da multa é calculado de acordo com a gravidade do problema e o faturamento do local, podendo chegar a R$ 12 milhões. 22 estados e o Distrito Federal já anunciaram cortes na alíquota do imposto sobre os combustíveis, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o imposto seja uniforme em todo o país. E olha só, com o preço de proteínas em alta, a carne suína vira a opção mais econômica para brasileiros. Segundo o índice de preços ao consumidor do IBGE, apenas a carne de porco teve baixa nos últimos 12 meses. Os frequentes aumentos de preço das principais proteínas que compõem o prato do brasileiro fizeram com que a carne de porco ganhasse mais adeptos. Entre a carne bovina, o frango, o peixe e até os ovos, os suínos são uma alternativa aos impactos da inflação. No mês de maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou queda de 5,52% no valor da carne de porco, no acumulado dos últimos 12 meses. O grupamento das aves e os ovos soma 20% de aumento no mesmo período. Só os ovos tiveram 18% de alta e o frango em pedaços 23%. Já entre as carnes vermelhas, o contrafilé, por exemplo, subiu 13%. Os pescados também ficaram mais caros nos últimos 12 meses, cerca de 5,5% de acréscimo. O câmbio tem favorecido a exportação das carnes e, logo, o preço interno é afetado pela baixa oferta. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação verificou que todas as proteínas subiram em média 20% desde março de 2020, quando começou a pandemia. O levantamento revelou que o ovo é o produto que apresentou a maior variação de preço desde o início da pandemia. A dúzia registrou alta de 202% acima da inflação oficial, com a cartela passando de R$ 7,00 em março de 2020 para R$ 22,50 em maio deste ano. O estudo também apontou que o quilo da carne bovina subiu 91% e do frango registrou uma alta de 70%, bem acima da inflação oficial de 19,9% em pouco mais de 2 anos. A produção industrial cresceu pelo 4º mês seguido em maio. Apesar da alta atividade do setor, ainda segue abaixo do patamar pré-pandemia. A produção da indústria no Brasil cresceu 0,3% em maio, na comparação com abril. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o setor fabril ainda está 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Em maio, o setor responsável por cerca de 20% do produto interno bruto, que soma todos os bens e serviços produzidos no país, engatou a 4ª alta mensal seguida. Mesmo assim, a sequência ainda foi insuficiente para reverter o tombo de 1,9% registrado pelo segmento em janeiro. No acumulado de 2022, o saldo do segmento ainda é negativo em 0,1%, apesar da melhora no desempenho da indústria nos últimos 4 meses.
Especialistas acreditam que a liberação de recursos do FGTS e a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas podem causar algum impacto positivo para o segmento. Apesar disso, o setor industrial ainda tem um espaço grande a ser recuperado frente a patamares mais elevados da série histórica. A restrição de acesso das empresas a insumos e componentes para a produção do bem final e o encarecimento dos custos de produção também influenciam na aceleração do setor. E nos destaques internacionais, o euro registrou o menor valor na comparação com o dólar desde 2002. Pela primeira vez, desde que foi criada, a moeda europeia está perto de ter o mesmo valor da moeda norte-americana. O euro caiu ao seu valor mais baixo em relação ao dólar em quase 2 décadas. Fruto de dados econômicos que apontam um risco crescente de recessão na eurozona, a moeda única europeia cedeu cerca de 1% e foi cotada a cerca de $1,03. Algo que não acontecia desde o final de 2002. A incerteza da guerra da Ucrânia e os problemas com os cortes de gás russo pesam fortemente sobre a divisa europeia. Por sua parte, o dólar está impulsionando por uma política monetária mais agressiva do Federal Reserve dos Estados Unidos. Desde o começo do ano, o euro perdeu 9,4% frente ao dólar e já se aproxima da paridade com a moeda americana pela primeira vez desde sua criação em 1999. Depois de mais de um ano de tentativas, a União Europeia conseguiu aprovar uma lei para controlar as gigantes digitais. A legislação busca evitar práticas anticoncorrência. O pacote é composto por uma lei de mercados digitais para regular a atividade e evitar práticas anticoncorrência e outra sobre serviços digitais, uma ferramenta para reprimir conteúdos ilegais online. Os dois projetos foram aprovados com ampla maioria de mais de 500 dos 630 votos dos eurodeputados. A lei tinha sido apresentada oficialmente em dezembro de 2020, com o objetivo declarado de colocar ordem no caos dos serviços e mercados digitais. A intenção da União Europeia é regular a atividade do grupo conhecido como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon, ainda que também inclua empresas como Booking.com, de reservas online, a rede social TikTok, entre outros. O ponto crítico da proposta é a definição de critérios para classificar uma plataforma como sistêmica ou guardiã em empresas grandes a ponto de eliminar a concorrência e atuar basicamente à margem das regulamentações vigentes. As empresas que se enquadrarem na definição vão ser auditadas anualmente por órgãos independentes e vão permanecer sob a supervisão da Comissão Europeia. A legislação também estabelece um controle sobre todas as operações de compra desses gigantes para limitar o acúmulo de inovação de startups e evitar as aquisições que as empresas fazem de outras para acabar com a concorrência. Chuvas fortes provocaram inundações na Austrália. Os moradores de diversas áreas de Sydney deixaram suas casas devido à ameaça das tempestades que não dão trégua. As chuvas torrenciais continuaram nesta terça-feira e aumentaram o volume dos rios. Os serviços de emergência ordenaram a saída de 50 mil pessoas e pediram que 28 mil se mantivessem em alerta diante das inundações que afetam o estado de Nova Gales do Sul. Muitos dos afetados sofreram com inundações sucessivas na costa leste do país em 2021 e em março deste ano, quando 20 pessoas morreram. Nos últimos 2 anos, e acho que em março, aconteceu isso. Mas acredito que dessa vez foi ainda mais forte. A corrente subiu muito rápido. Não esperava que fosse assim. Veio rápido demais. Não tivemos tempo de nos mexer. Você fica um pouco irritado quando perde um monte de coisa, mas não há muito o que fazer. Você apenas aceita e segue em frente. Não é bom reclamar, porque ninguém quer ouvir as pessoas reclamarem. É assim que é a vida. Os meteorologistas preveem que a onda de tempestade se mova para o norte ao longo da costa leste da Austrália após 4 dias de fortes chuvas em Sydney. O governo federal declarou desastres naturais em 23 áreas inundadas de Nova Gales do Sul, onde fica a metrópole australiana. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.